A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, este nosso precioso irmão, né? Edivaldo Oliveira, já falei por 2 vezes, né? Ou 3 vezes, que ele, para mim, é um maçom. Né? Ele não me desmentiu, não. Quer dizer, ele não me contestou. Eu tenho a impressão que ele não quer mentir, né? Não quer mentir. É? Mas, lá na loja, eu estou convicto que ele é maçom, e lá, então, ele jurou uma coisa que o Senhor Jesus disse: de maneira alguma jureis. Então, lá na loja, ele jurou não revelar os segredos da maçonaria, portanto, nem confessar um maçom ele pode, né? Porque ele jurou diante do Gadu, né? Que contra a sua própria vida, né? Que seja cortado na garganta, o seu ventre seja aberto, lançado no mar do esquecimento. Se você não sabe, o maçom, a cada grau que ele ascende, né? Ele cresce lá dentro, ele assume, ele é obrigado a fazer um juramento contra a sua própria vida, de não revelar os segredos da maçonaria. Não revelar também que é um maçom, né? Entendeu? Não pode, né? Assume. Então, veja, se você pergunta a um professor de português, né? Meu amigo, você é professor de português? Ele diz: não sou não. Ele está mentindo, né? Agora, que pensar de um camarada que assume uma tribuna, se diz seguidor do Senhor Jesus, né? Pertencente a uma comunidade cristã, e que se você perguntar, você é maçom? E ele não é apenas um mentiroso, ele é um grandíssimo mentiroso. Porque, evidentemente, ele diz ser portador da mensagem de alguém que diz que o diabo é o pai da mentira, né? Está lá em Apocalipse, né? Que os mentirosos não vão entrar. E ele é um pregador desses fundamentos de fé, e é um mentiroso convicto, né? Então, eu tenho a impressão que ele não está confessando, até agora não falou, não sou maçom, porque ele não quer mentir, mas já está mentindo lá nas suas origens. Né? Tem alguns maçons que eu desmascaro aqui no Facebook, no Instagram e tal. Teve um deles que teve até a coragem de confessar que ele confessou que os anciãos maçons têm mais poder dentro da igreja do que os outros anciãos que constam na lista. Lógico que tem mais poder. É verdade mesmo. Eles fazem uns sinaizinhos de olhos, de mãos, de boca, com as pernas, com as mãos, né? E os outros maçons compreendem e somam com ele. Porque todos eles têm uma patota abaixo de si, né? Então, tem muito poder, né? Porque decide em grupo. Não importa se é verdade ou não é verdade, isso não interessa, é o dinheiro. Né? Bom, e ele está dizendo, né? Ele está dizendo. Né? Ilustres seguidores desse nosso respeitável antagonista da CCB. Qualquer pessoa de um senso cultural básico é capaz de entender que toda entidade faça reuniões reservadas. Destas, produz-se notas, diretrizes, normas, etc., em que julgar inconveniente. Quanto aos membros da entidade civil, militar, eclesiástica, etc., independente de suas opiniões pessoais, não é verdade, senhores? É isso que esse nosso Jair não é capaz de entender. Ele quer submeter a entidade CCB à sua causa. Né? Bom, então vamos ouvir a opinião de um pastor que é um dos mais respeitáveis dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja que sofreu
ao longo de mais de 100 anos, né, com essa sociedade secreta, perversa, que é a maçonaria. Para a informação de todos, por volta de 1880, quer dizer, no século retrasado, né, não no século passado, no século retrasado, a maçonaria começou a tomar um poder muito grande, um poder de domínio dentro da Igreja Presbiteriana. Evidentemente, houve um movimento contrário a esse crescimento da maçonaria dentro da Igreja. E em 1904 ou 1906, salvo engano, 1906, 49 comunidades cristãs pertencentes à Igreja Presbiteriana do Brasil separaram-se por causa da maçonaria. E foi fundada, então, a Igreja Presbiteriana Independente, que não aceita a maçonaria. Então, eu vou colocar aqui o áudio desse pastor, né, que é profundo conhecedor, né, destas coisas, inclusive foi buscar informação em literatura própria da maçonaria. Né? Vamos ouvir, então, o que ele tem a dizer. É o pastor Augusto Nicodemos. Ouça o que ele diz a respeito. Hoje eu queria ver com vocês a respeito de um assunto que tem sido motivo de grande debate dentro da nossa denominação, que é a questão da maçonaria. É uma questão antiquíssima e foi causa da primeira divisão na igreja, uma das causas da primeira divisão que aconteceu na nossa denominação no início do século XX, 1902, por aí. Havia a questão maçônica foi levantada porque tinha muitos pastores e presbíteros e membros da igreja que eram maçons, e dentro da igreja se levantou a consciência de que era preciso que a maçonaria e o cristianismo eram incompatíveis uns com os outros, um com o outro. E aí houve uma grande discussão sobre isso. A essa altura estava havendo também discussão a respeito de outras questões, como a presença dos missionários americanos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Havia um grupo que queria a independência da igreja. E também, por incrível que pareça, o Mackenzie, na época era a escola Mackenzie, ela também estava no meio dessa discussão, como ela deveria ser regida a escola, se o conselho que regia o Mackenzie era para ser feito de nacionais ou de missionários estrangeiros. E a igreja não chegou a uma conclusão. Em 1902, por aí 1906, eu não me lembro bem da data, não tenho certeza, saiu um grupo da Igreja Presbiteriana do Brasil se pronunciando contra a maçonaria, se pronunciando contra a presença dos missionários estrangeiros, e fundaram a IPI, Igreja Presbiteriana Independente. Muito bem. Então, veja, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem tratado esse assunto ao longo de mais de 100 anos. A guerra com a maçonaria dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil já vem desde 1880, 1870, entendeu? E continuou por mais de um século. Até que, em 2006, eles tomaram um posicionamento firme a respeito da maçonaria. Mas toda essa guerra, todas estas discussões, tá? Argumentos de pastores maçons defendendo a legitimidade da maçonaria no seio da igreja, de uma igreja cristã, bem como os opositores da maçonaria dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, apresentando seus argumentos, mostrando que a maçonaria é incompatível com o cristianismo, né? Tudo isso é público. Não tem nada escondido, entende? Se você procurar aí na internet, no site lá da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai encontrar o pastor, o nome dele, o dia, a hora, em que lugar, o que foi que ele disse, entendeu? O que foi que ele disse, tanto do lado favorável à maçonaria, como os contrários à maçonaria.
não tem nada escondido. Tá? Tudo público para conhecimento de todos. Entendeu? Diferente da congregação. A congregação tem se posicionado com respeito à maçonaria escondido. Tudo escondidinho. Ah, fala sério, tá? Me engana que eu gosto. Vou usar uma expressão do senador Magno Malta. Veja aí os vídeos dele na internet. Ele fala, mamãe me acode. Estou eu aqui, desesperado. Mamãe, me acode. Ah, vem com enganação para cima de mim. Rapaz, na realidade, esses ensinamentos escondidos é para acomodar os anciãos que estão dentro do ministério e que estão incomodados com essa liderança maçônica. Ó, está passando aí na tela os ensinamentos da congregação, são alguns, tá? Quando há muita... Os anciãos de menor nível, né? Eles se agitam, entende, com respeito à maçonaria. Essa liderança maçônica publica esses ensinamentos para acomodar a situação. Botar um pouquinho de paz nessa guerra, entende? Mas é uma guerra de fato, tá? Bom, então, nosso querido Edivaldo, vamos avante com esses comentários todos, né? Vamos ouvir o reverendo Augusto em outros vídeos. Tá? Eu vou parar este por aqui, dar uma parada por aqui, mas antes vamos esclarecer, né, uma coisa importante, né? Que ele diz, qualquer pessoa de um senso cultural respeitável é capaz de entender que toda entidade faz reuniões reservadas. Destas produzem notas, diretrizes, normas, etc., em que se julga conveniente. Toda entidade civil, militar, o comentário todo, eu vou colocando aí, tá? Vocês vão ler, vão entender. Tá? Então, isso é normal. Isso é normal. Não nos interessa essas normas, diretrizes, orientações, entendeu? Que toda organização tem. Isso não nos interessa. Tá certo? Ou que determinado ancião perdeu o seu ministério e tal. Isso não nos interessa. Tá? E deve ser reservada mesmo, notoriamente, no caso de pessoas que perderam o seu ministério por causa de alguma contradição, ou o que quer que seja, né? Não sei, entendeu? Mas isso não nos interessa. Vamos ver, então, o que diz este nosso querido pastor, né? O Augusto Nicodemos, a respeito das reuniões secretas lá. Eu não diria secretas, né? As reuniões reservadas, confidenciais, que ocorrem lá na Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos ver o que ele diz. Veja. O fato de ser uma sociedade secreta, não é que não é verdade, é que não faz sentido. A gente não pode ser contra a maçonaria só porque ela é uma sociedade secreta. Na própria igreja, a reunião do conselho é secreto. Ninguém pode entrar na reunião do conselho, a não ser que o conselho convide. Aliás, é a única reunião dentro da IPB que é secreta. Aliás, eu, como pastor, presidente do conselho, sempre digo aos meus presbíteros, o que está sendo dito aqui não pode ser dito nem para a esposa, tá? Porque ali nós tratamos da vida das pessoas, tratamos de problemas, às vezes, íntimos da vida das pessoas, problemas que nos chegam. Então imagine se os membros do conselho começarem a conversar para a esposa e a esposa liga para alguém, olha, estou pedindo oração para o Zefinha, que está passando tal. Aí Zefinha, aí Maria já vai ligar para a Joana e dizer, olha, a esposa do prefeito tal está pedindo oração para o Zefinha, daqui a pouco tem uma corrente de oração na igreja para o Zefinha. E o problema é dela, a igreja toda já sabe. Então nós temos reunião secreta também. Então não é porque é uma sociedade secreta, porque às vezes o sigilo, não tem nada demais com o sigilo, né? Então nós não vamos usar esse tipo de argumentação. Sou contra a maçonaria porque é uma sociedade secreta. Bom, aí teríamos que ser contra também nossa própria igreja. Bem, então a respeito da fala desse nosso precioso e querido pastor Augusto Nicodemos,
leve em consideração o seguinte, tá? Ele está falando que são reuniões secretas, as reuniões do conselho da igreja, que são as únicas que existem em toda a igreja. Aliás, é a única reunião dentro da IPB que é secreta. São as reuniões do conselho. E ele está usando a palavra secreta. Eu não diria que seriam secretas, né? Eu diria que são confidenciais ou reservadas, né? Agora, se essas reuniões de conselhos de uma igreja local, porque essas reuniões que ele está referindo, tá, são as reuniões da igreja local que ele atende. Então, ele é o presidente do conselho e tem alguns presbíteros ali que o ajudam na administração da igreja. Tá? Então, essas reuniões do conselho da igreja local é que são reservadas, confidenciais, tá? E observe, o que ele trata ali são apenas problemas pessoais, familiares da comunidade que ele atende. Tá? A igreja presbiteriana também tem reuniões maiores, tá? Como a congregação tem lá no Braço, todos os anos. Só que isso é chamado de sínodo. É o sínodo da igreja, tá? E não é secreto. Não é secreto. Não tem nada de secreto. Todas as decisões são publicadas. Antigamente era um jornal, sabe? De papel. Hoje é na internet. Tem o site oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil e tudo que é decidido no sínodo é publicado para conhecimento de todos. Está entendendo a diferença? Então, se a única coisa que há de confidencial, reservado, são as reuniões do conselho da igreja local, e se isso for secreto, então as reuniões do Ministério do Brasil são ultra, hiper, super secretas. Tá bom? Para a gente entender bem o que ele está dizendo. Tá? Não fazer confusão. Agora, doutrinas, tá? Como essa doutrina, né, criada lá em ninguém sabe quando, né, que criou o pecado de morte, né? Alguém se levantou lá por volta de 1940, 1950, assumindo a tribuna, né? Lendo em 1 João 5,16, que diz, né, que há pecado de morte para este, eu vos digo que não orem, para os tais eu digo, há pecado para a morte, até eu estou entrando na onda desses camaradas. Há pecado para a morte, por esses eu digo que não orem, que é para não orar, entende? Não é para fazer juízo. O ensinamento todo diz o seguinte, né? O verso todo diz, lá em 1 João 5,16, né? Diz assim, ó, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, ó, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Que morte? Morte espiritual? Deus vai mandar seu filho para o inferno? Perdeu a alma, caiu da graça? Não. É para a morte física, porque Deus disciplina os seus filhos. Ele não mata o espírito dos seus filhos. Ele disciplina, matando a carne, para que o tal não peque mais. Então, aqui está dizendo, orará a Deus e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Quer dizer, João está instruindo que você, quando você vê um irmão numa contradição, ora a Deus por ele e Deus vai entrar na vida dele, vai abençoá-lo, vai libertá-lo daquela situação. Depois diz, ó, há pecado para a morte e por esse não digo que ore. É para não orar. Deixa ele na mão de Deus. Você está vendo que ele está numa contradição muito grande. Talvez você tenha falado com ele e ele não te ouviu. Então fique em paz. Deixa ele na mão de Deus, que o Senhor vai discipliná-lo. Entendeu? E essa disciplina do Senhor vai até a matar a carne.
manda o corpo, a carne dele para o cemitério. E aí eu quero ver o cara desobedecer a Deus com debaixo de 7 palmos de terra, dentro de uma cova. Como é que vai fazer? Por que Deus faz isso? Para que o crente não seja condenado com o mundo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, como Paulo escreveu debaixo da orientação do Espírito Santo, lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 5. Vou mostrar aqui agora. 1 Coríntios, capítulo 5. Diz assim, Paulo falou sobre um crente que deitou com a mulher de seu pai. Ele não dormiu com a mulher, ele não deitou com a mãe dele, não. Ele possuiu a mulher de seu pai, a madrasta dele. Então, Paulo, que estava preso em Roma, ele escreveu a carta em oração, né? Ele entregou, o verso 4 dizia, em nome de Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Entendeu? Então não existe esse negócio de pecado de morte, isso é invenção destes homens. Se você crê, nascido de Deus, você não está nessa situação, tá? Não está nessa situação. Então, esse camarada levantou na tribuna e criou o pecado de morte, né? E a princípio era para aqueles que adulteraram o fornicário, né? Depois evoluiu, né? Evoluiu. Eu, por exemplo, né, que sou um contestador desses homens aí, desde o ano de 2000, tá? Do ano 2000, eu venho batendo na cabeça dessa gente a respeito disso. Tá? Escrevi milhares de páginas, são mais de quase 1.600 vídeos. Todos os dias. Os demais reformistas aí, eles abandonaram a congregação, entregaram à sua própria sorte. Agora surgiu um movimento aí, alguém levantou-se aí para meter o cacete nesses crimes desses homens. Mas abandonaram a congregação. Eu permaneci fiel, né? Porque no meio da nossa irmandade tem almas preciosas, necessitadas de salvação. Para a informação de todos, eu fui missionário no meio de índios. Tá? E índios. E levar o evangelho para índios. Né? E eu aprendi com eles lá, né? Que a gente não deve sair de uma determinada tribo e ir para uma outra tribo, porque lá é mais perto da cidade, você tem mais possibilidade de recursos e tal. Não. Se Deus preparou, colocou você ali no meio daquela nação indígena, é para ficar lá. Ou bom ou ruim a sua vida lá, é para ficar lá. Entendeu? Isso que eu aprendi. E o Senhor, o eterno Criador, o Senhor Jesus, me tirou do meio dos índios e me colocou no meio da congregação cristã do Brasil, que é uma tribo indígena, são índios, piores que os índios, porque no meio dos índios tem só um feiticeiro. Agora na congregação está cheio de feiticeiros, agoureiros, prognosticadores, amaldiçoadores, entendeu? Gente da pior espécie, tá? É o fruto mau da congregação cristã do Brasil. Então, desde o ano 2000, agora, e a prova de que são criminosos está no ensinamento de 1984. Erros de doutrina, pregar que adultério não é pecado de morte. Quem pregou que adultério e fornicação não é pecado de morte deve se retratar perante a Irmandade e desfazer o que disse. Servo que pregou erro de doutrina deverá receber correção dada pelos outros servos e desfazer de seu erro perante a Irmandade em outro culto. Quer dizer, em 1984, eles reafirmaram a heresia diabólica e maldita, definida como doutrina lá em 1940, 1950. Então, depois de um trabalho de 16 anos, todos os dias, né, onde eu investi mais de 600 mil reais, porque o meu último salário foi a média de 3 mil reais. Você multiplica isso aí por 16 anos e você vê o valor que dá. Entendeu? Finalmente, em 2016, tópico 33, está lá. Pecado. Não consta na Escritura a expressão pecado de morte.
Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5,16, está escrito: há pecado para a morte, e há pecado que não é para a morte. Afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar, pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Está entendendo? Então veja, finalmente saiu o ensinamento, mas isso ainda está escondido, porque esses homens todos são maçons envolvidos com essa heresia diabólica, entendeu? E quem defende que não tem ocultismo dentro da congregação, pode ter certeza, está com o rabo preso com esses anseios maçons da liderança. E aí fica me contestando aí na internet, dizendo que não tem ocultismo. Ora, não tem ocultismo? Quem é que se levantou lá para 1940, 1950 e disse que existe o pecado de morte? Quem adulterou, quem fornicou, pecou de morte, perdeu a alma, caiu da graça, é um cadáver, está fedendo, fora daqui. E matou milhares de pessoas e destruiu milhares de famílias. Não só os adúlteros e os fornicários. Quem contestou o ancião já entrou na lista daqueles que foram expulsos da congregação. Eu aqui, tá? Que não respondo por adultério, não tenho isso na minha lista, né? Não tenho isso na minha lista de pecados aí cometidos aí na presença de Deus. Sou adúltero, homossexual, faço sexo com animais, tudo que eu digo é mentira, entendeu? Então é isso. Por quê? Porque já manipularam a mente das pessoas para fazer esse tipo de juízo. Quando o Senhor Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Entendeu? Então é isso aí. Aí está alegando aí, dizendo que não tem, que não tem, que não tem. Não tem, então diz para mim quem foi, né, que pregou João 15,16, o tal do pecado de morte, que dia, que lugar, se foi o presidente do Conselho dos Anciãos, se foi um das lideranças dos mais poderosos lá, quem foi, que lugar, que dia, que hora. Mostra para mim, prova que não tem ocultismo. Um beijo nos vossos corações e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.